Graça e paz. O Senhor é socorro bem presente na angústia. E nele nós podemos confiar. Já foi falado aqui pelo pastor Maurício, pelo pastor Elcio. Nós vivemos tempos difíceis. Mas somos um povo que pode descansar na certeza de que temos um Deus que governa todas as coisas e que nada foge do seu controle. E hoje, pela graça de Deus, nós queremos continuar a meditar a respeito da perseverança. Em nosso último estudo, nós falamos aqui um pouco a respeito disso, lembrando que todos aqueles que verdadeiramente nasceram de novo serão guardados pelo poder de Deus e perseverarão até o fim. E ao mesmo tempo, como se fosse o outro lado da moeda, só aqueles que perseverarem até o fim realmente nasceram de novo. Então, tanto o novo nascimento quanto a perseverança são coisas que estão umbilicalmente ligadas. E que o Senhor nos dê graça nesta noite para acalmar o nosso coração, para trazer refrigério para cada um de nós, para todos aqueles que estão com familiares enfermos, conhecidos, amigos, para aqueles que estão enlutados, que o Senhor conceda graça para que possamos passar por esse período, sempre descansando na suficiência do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Nosso Pai, graças te damos por mais esta oportunidade que temos de nos reunir e de meditar sobre a Tua Palavra. Fala conosco nesta noite, Pai, a começar comigo mesmo. E que o Teu Espírito abra os olhos do nosso entendimento. É o que nós te pedimos hoje, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Tanto aqueles que estão aqui presentes hoje, quanto você que está aí em casa, pode abrir o boletim e acompanhar esse estudo. É só você entrar lá no site da Primeira Igreja Batista em Londrina e acessar o boletim, e você pode baixá-lo e acompanhar conosco. A perseverança dos santos é uma das doutrinas da graça. Todavia, mais do que uma doutrina, ela é um modo de vida. Aqueles que foram alcançados e resgatados por Deus de sua vã e egocêntrica maneira de viver, podem agora caminhar sob uma nova perspectiva, porque possuem uma nova natureza. Trata-se de uma evidência sobrenatural na vida daqueles que experimentaram o novo nascimento, isto é, daqueles que nasceram do alto, por obra exclusiva da graça e do amor de Deus. Perseverar é um modo de vida. E isso é algo que o Senhor nos deu. É algo que o Senhor nos concedeu, para que nós pudéssemos caminhar dessa maneira. Nós quem? Aqueles que nasceram do alto. Então, para aqueles que o Senhor alcançou, que o Senhor resgatou, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos abandonados. E a perseverança vai ter um papel fundamental na sua vida e na minha vida. A primeira questão que nós precisamos entender aqui é saber que ninguém busca a Deus por si só.
Ou seja, é o Senhor quem nos busca primeiro. E para se ter um relacionamento com Deus, é necessário que nasçamos uma segunda vez, que nasçamos do alto, que nasçamos do Espírito. Então o que é a perseverança? É uma consequência desse acontecimento sobrenatural na vida daqueles que vieram a crer em Jesus Cristo. E é sobre essa perseverança, do ponto de vista bíblico, que nós queremos tratar aqui. Do ponto de vista da palavra de Deus. E não uma perseverança do ponto de vista humano e secular. E por que a perseverança ela é importante na vida de alguém? Talvez você pergunte, por que ela é importante? Porque sem ela os homens estão entregues a si mesmos, numa condição sem futuro e espiritualmente trágica. A perseverança nos mantém firmes diante dos problemas que abalam nossas estruturas emocionais e espirituais. Mantém os nossos olhos fixos em Cristo Jesus, fortalecendo a nossa fé nele. E nos preserva nos momentos de tribulação, sofrimento e provação. Isso é o que significa a palavra grega upomeno, traduzida por perseverança em algumas passagens do Novo Testamento. Então, perseverança é isso. Sem ela, o homem é entregue a si mesmo. E o homem entregue a si mesmo tem um futuro trágico. Todos nós precisamos de um relacionamento íntimo com o Senhor. Nada podemos fazer sozinhos. E a perseverança faz exatamente isso. Nos mantém firmes, mantém os nossos olhos fixos em Jesus e nos preserva no meio da tribulação. Que é exatamente o momento da história que nós passamos hoje, talvez o momento em que nós mais precisemos do Senhor. E é por isso que precisamos e podemos perseverar. Vocês sabem que o sofrimento é algo que inerente ao ser humano. Seja ele uma pessoa que crê em Jesus Cristo, seja uma pessoa que não crê. O sofrimento, ele é presente. A diferença é que o cristão pode perseverar no Espírito. Essa é a grande diferença. O homem natural, e aqui eu quero dizer o homem que não deposita a sua confiança ou a sua fé em Deus, conta apenas o quê? Consigo mesmo, na sua própria força. Então a perseverança, por outro lado, nos mantém firmes, mesmo quando nós somos atacados emocional e espiritualmente. E nós temos sido atacados. Agora, para quem nós vamos olhar? Ou para o que nós estamos colocando os nossos olhos? Em quem nós temos confiado? É na palavra? Ou você está colocando a sua confiança em outras coisas que não o Senhor? Essa é uma reflexão que nós precisamos fazer. E nós também, mais à frente, nós não queremos negar aquilo que nós estamos passando. Pelo contrário, nós queremos enfrentar. Mas a nossa esperança, ela vem do Senhor. O homem natural entende a perseverança apenas como uma qualidade de alguém que persevera, ou seja, de alguém obstinado e persistente. Entretanto, no contexto bíblico, o entendimento é outro e bem mais profundo. Como cristãos, quando não compreendemos a perseverança, deixamos de desfrutar uma vida de verdadeiro descanso e alegria, a qual deve possuir todo aquele que é uma nova criatura em Cristo. São os equívocos no entendimento dessa doutrina que acabam impactando negativamente o viver do cristão. Então, quando não compreendemos o que é a perseverança, nós deixamos de desfrutar essa vida, que possui todo aquele que é uma nova criatura em Cristo. E sendo a perseverança uma consequência sobrenatural da vida do nascido de novo,
ele pode sim descansar e alegrar-se mesmo diante de tantas tribulações na sua vida. É algo difícil? Eu creio que sim. Você alegrar-se na tribulação. Mas esse é o nosso desafio aqui hoje. Compreender por que a palavra de Deus fala em alegrar-se no meio da tribulação. O que nós temos visto? Nós temos visto exatamente o contrário hoje em dia. Pessoas que se dizem cristãs, mas que estão vivendo aterrorizadas, que estão vivendo desesperadas, que estão sem paz diante desse tempo difícil. E isso é legítimo, isso é até autêntico, mas eu acredito que isso é uma contradição. Como que nós podemos estar aterrorizados, sendo que o Senhor fez algo que mudou radicalmente a nossa vida? Ele nos resgatou das trevas, nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o seu reino de luz. Como que você ainda pode viver aterrorizado, com medo, sem paz? Onde é que, para quem você está olhando e no que você está confiando? Voltando aqui para o boletim, a maneira como reagimos às circunstâncias da vida demonstra aquilo que somos e no que cremos ou acreditamos. E não raro, essa crença está fundamentada em premissas falsas. James Montgomery Boyce, teólogo e pastor americano, observou que são 3 os equívocos mais comuns nessa área. E que, inclusive, tratamos aqui no nosso último estudo, com mais profundidade. Que equívocos são esses, comuns na vida do cristão? Perseverança não significa que os cristãos são imunes a todo perigo só por serem cristãos. Não significa que são sempre impedidos de cair em pecado só por serem cristãos. E não significa que aqueles que meramente professam a Cristo, sem realmente terem nascido de novo, estão seguros. Vocês podem compreender isso? Existe um equívoco que abala a nossa estrutura emocional diante das dificuldades, porque cremos em algo ou acreditamos em algo errado, em premissas falsas. Não confunda a fé com simples crença popular. A fé, ela é um termo exclusivamente bíblico e que foi emprestado pelo mundo, foi emprestado pelo secularismo. Muito se fala, todo mundo fala que tem fé, mas fé é um termo exclusivamente das Escrituras. Então não podemos confundir uma coisa, que é a fé bíblica, com a crença, com aquilo que você acredita. E acredita significa algo em que você dá crédito. Esse é o significado. Fé é diferença, crer é diferente de você acreditar. E a maneira como você reage diante das dificuldades irá dizer se a sua crença ela é genuína, se ela é uma fé verdadeira ou se ela é apenas o quê? Um esforço mental. Por isso que é importante nós entendermos a diferença de uma coisa e outra. Nós precisamos do quê, meus irmãos? Nós precisamos de fé. Fé biblicamente falando. E o objeto da fé tem de ser a palavra de Deus para que nós possamos confiar nela. Se o objeto da sua fé é qualquer outra coisa que não seja a palavra de Deus, você não está falando de fé, você está falando de qualquer outra coisa. E quando você confia em premissas falsas, como nós falamos aqui, de 3 delas, você não estará seguro. Então você precisa entender o que a palavra de Deus diz. Cuidado para não acreditar em mitos religiosos ao invés da Bíblia. Os mitos e as superstições não podem ajudar o ser humano.
Voltando aqui para o boletim, basicamente existe uma crença, errada é claro, de que quando somos convertidos por Deus a Ele mesmo, todo o mal de nossas vidas seria eliminado e toda a prosperidade que o mundo oferece nos seria dada. Esse é um equívoco. Isso aqui não está na Bíblia, mas é muito difundido e propagado. Olha, se você vier a Jesus Cristo, se você vier à igreja, se você vier a isso ou aquilo, Deus irá te livrar de todo mal. E Deus irá prosperar a sua vida. Tome cuidado, nós temos que olhar para as Escrituras. Senão nós ficaremos loucos. Porque muito se fala em nome de Deus. Mas nem tudo que se diz a respeito de Deus é de Deus. Você precisa checar em relação ao que está na palavra, para saber se é verdadeiramente de Deus. Então, apesar do cristão viver neste mundo, ele não mais pertence a este mundo. 1 João 5,19, vamos ler. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, como assim? Alguém chega para você dizendo que o objetivo do Evangelho é dar todas as coisas do mundo a você. Como se toda a prosperidade do mundo fosse boa para você. Será que isso é bíblico? Isso significa dizer que nada neste plano material, nem mesmo a sua prosperidade, pode satisfazer a alma do ser humano, nem sua essência, o espírito. Como seres espirituais, devemos buscar as coisas do alto. Vamos ler juntos Colossenses 3:1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. O que eu e você temos buscado? As coisas desse mundo terreno ou as coisas lá do alto? As verdadeiras e insondáveis riquezas estão em Cristo. Depois você pode ler Efésios 3:8, que é o versículo de referência aqui. Agora, um pouco desse entendimento equivocado que nós estamos falando aqui é decorrente o quê? Das falsas doutrinas. Que estão o quê? Arrebanhando milhares de pessoas todos os dias, prometendo o quê? Prosperidade financeira, como sendo o objeto final do Evangelho. E nós precisamos quebrar esse paradigma. Ou seja, de que um nascido de novo, isto é, uma nova criatura em Cristo, pode satisfazer-se com coisas desse mundo. Isso precisa ser mudado. Nós precisamos entender isso. Nada desse mundo vai satisfazer a sua fome de Deus. E tem uma frase que eu gosto muito, de Blaise Pascal, que diz assim: há um vazio no formato de Deus no coração de todo homem. Esse vazio no coração do homem é no formato de Deus. O que vai preencher esse vazio? É Deus. Nada mais vai preenchê-lo. O que nós estamos querendo dizer com tudo isso? Primeiro, que você precisa olhar para a palavra. Segundo, que você tem que tomar cuidado com superstições, com mitos religiosos. E que você precisa compreender o que é a perseverança. Voltando para o boletim, por outro lado, ainda possuímos uma natureza terrena e de fato ainda vivemos neste mundo tenebroso. Porque eu posso dizer aqui, como nós lemos, buscar as coisas do alto. Mas Fernando, nós vivemos nesse plano aqui. É verdade, nós vivemos ainda e temos essa natureza terrena. Vivemos aqui nesse plano material. E sim, estamos expostos ao perigo. Sim, podemos cair em tentação e pecado.
E sim, talvez alguns entre nós estão vivendo na religião, na ilusão de que estão salvos, sem terem tido uma experiência de novo nascimento. Desculpe. Perseverança significa dizer que a sua vida não será necessariamente como você ambiciona ou planeja, mas como Deus já estabeleceu para você antes mesmo da fundação do mundo. Significa dizer que você irá enfrentar obstáculos e dissabores, mesmo sendo um filho de Deus. Por isso tudo, você precisa e pode perseverar no Espírito. Vida cristã não é vida isenta de problemas, resumindo a introdução que nós fizemos aqui. Por isso a perseverança precisa ser compreendida por nós, porque ela é a maneira que Deus usa para nos sustentar enquanto estivermos aqui nesse planeta Terra. Enquanto o Senhor não vier nos buscar, você não estará livre. O pastor Maurício costuma dizer que ele acha graça nessas orações em que as pessoas pedem para tirar isso, tirar aquilo, livrar disso, livrar daquilo. Você está pedindo para Deus tirar um problema sério. É um desejo do teu coração, mas será que você consegue compreender que muitas vezes isso é uma permissão de Deus para que você possa amadurecer, crescer e realmente reconhecer que só Deus pode manter um caminho seguro para você? Que você e eu não conseguimos enxergar muito longe, mas Deus enxerga a uma distância muito maior? Que eu e você somos pessoas míopes, espiritualmente falando? É isso que nós precisamos entender. Para que você, quando estiver diante de uma tribulação, de um problema, de um obstáculo, você não se desespere, mas você possa enxergar aquilo como uma oportunidade de Deus para o seu amadurecimento. Então é fato que nós temos aflições neste mundo? Sim, o próprio Jesus Cristo disse isso. No mundo tereis aflições. E devemos reconhecer que é o quê? É impossível viver sem aflições nesse mundo. Quem diz que não passa por aflições nesse mundo? Quem diz isso, ou a pessoa ela está vivendo um negacionismo, ou ela quer passar uma aparência para outras pessoas, porque eu não consigo entender que alguém consiga viver sem aflições nesse mundo. Por mais que nós façamos planos, a vida nunca será como desejamos ou estabelecemos, mas como Deus quer. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer que nós somos filhos dele. Agora, e isso não é ruim. O que não é ruim? Você não vai viver como você deseja, mas como Deus quer para você. Isso é até muito bom para nós como cristãos. Deus é o nosso Pai que corrige Deus é como um pai que corrige o seu filho, como nós encontramos lá em Hebreus 12. Nós não vamos abrir aqui, mas depois você leia em casa. Deus é como nosso Pai, e Ele corrige seus filhos. Se estamos sem correção, então é porque nós não somos filhos. Esse é o sentido da perseverança na dificuldade. Se estamos sem correção, nós não somos filhos. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4, escreve algo que chega a ofender a sensibilidade e a inteligência humanas. Aqui no boletim. Um verdadeiro paradoxo. Diz ele que é fato que o novo nascido se gloria nas tribulações. Esse é um dos textos mais difíceis de nós entendermos, pelo menos para mim. Porque ele fala claramente nesses termos. Vamos ler juntos. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz
perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Também nos gloriamos. Como alguém pode gloriar-se nas tribulações? Pode, porque a palavra assim o diz. Então, como que eu faço para compreender isso? Nós vamos compreender isso por revelação do Espírito e mediante a fé. Por isso que a fé é tão importante. Mas fé para que você creia na palavra, não em superstição, não em mitos, não em premissas bíblicas falsas, não em falsas doutrinas. Se a palavra de Deus está dizendo que nós podemos nos gloriar nas tribulações, desculpa, nós podemos. Agora, se eu estou vivendo o oposto disso, tem algo errado com a palavra ou tem algo de errado comigo? Tem algo de errado comigo. Ela fala claramente, voltando aqui para o boletim, que as dificuldades e provações contribuem para o desenvolvimento da perseverança. E essa, por sua vez, para criar em nós um caráter aprovado. Experiência é igual dokime, que é a palavra grega. Nossa mente é muito limitada para a compreensão dessas verdades. Por isso, necessitamos da revelação do Espírito Santo. Nossa tendência natural é olhar para as dificuldades e tribulações como injustiças de Deus, nunca como bênçãos disfarçadas, a fim de produzir em nós a perseverança, o caráter aprovado e a esperança. Precisamos começar a olhar de modo diferente. Fernando, mas isso não tem lógica. Isso é loucura. Mas a própria palavra de Deus diz que é loucura. Que a cruz é loucura para os que se perdem, mas poder de Deus para os que são salvos. Eu prefiro ficar com a loucura da palavra do que com a sabedoria desse mundo secularizado. Por quê? Porque na palavra eu tenho um Deus que a inspirou. E esse Deus, ele é eterno. E nele nós podemos realmente confiar. Então nós precisamos analisar com cuidado esse trecho aqui de Romanos 5. O verbo que liga todas essas realidades é o verbo produzir. A tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. A experiência, que é o caráter aprovado, produz esperança. Não é possível você passar diretamente da tribulação para a esperança. Não é possível você ir diretamente para a esperança. Senhor, elimina de mim a tribulação nessa vida. E me dá esperança. Você quer esperança? Então Deus vai começar pela tribulação. Para depois Ele produzir em você perseverança. Para depois Ele produzir em você um caráter aprovado. Para depois Ele produzir em você esperança. Então, se nós reconhecermos a palavra, que essa é a palavra de Deus e que nela nós podemos confiar, então nós olharemos para a tribulação como uma bênção para o nosso próprio bem. Por mais que você não consiga raciocinar isso. Eu não estou falando isso, quem está falando isso é o apóstolo Paulo. E isso aqui não é masoquismo, que é sentir prazer na dor e no sofrimento. Nós não estamos falando aqui de masoquismo. Tá? Isso aqui é fé verdadeira. Voltando para o boletim. O pastor e teólogo canadense Donald A. Carson,
escreveu o seguinte a respeito disso. Paulo está consciente das dificuldades que os cristãos ainda enfrentam nesse mundo. Contudo, as dificuldades, longe de ameaçarem nossa paz e segurança, realmente nos dão uma maior garantia delas, pois os sofrimentos são usados por Deus para produzir em nós perseverança, a capacidade de resistir. Perseverança produz caráter, a força que resulta somente de severas provações. Fecha aspas. Então, meus irmãos, as dificuldades que nós enfrentamos aqui neste mundo, como cristãos, nos dão garantia da nossa paz e segurança. Nos dizeres do Carson, nos dão garantia. E por quê? Porque nós somos filhos de Deus. E Ele sabe, Deus sabe, que nós precisamos amadurecer. E que os sofrimentos é que vão nos capacitar a resistir e forjar em nós o caráter de Cristo. O caráter de Cristo não vai ser forjado em mim e em você assim. Nós não vamos amadurecer assim. Esqueça isso. Se você crê nisso, você está crendo em outra coisa, não no Evangelho. Para quê? Para que no final tenhamos esperança. E quando você tiver essa esperança, você vai poder descansar. Você vai poder dormir. Você terá paz. E as circunstâncias não vão te abalar. Mas é necessário que nós passemos por tudo isso, para que uma coisa produza outra. E dessa maneira nós sejamos transformados, de glória em glória, todos os dias. Voltando para o boletim, hein? O homem natural, quando passa por provações e sofrimentos, não persevera firmemente. Antes ele se desespera e às vezes toma atitudes que o levam para um abismo ainda maior. A razão para isso é que ele ou deposita confiança em algo estéril, ou não tem nada para esperar, exceto mais desolação. Já as aflições do cristão o levam a perseverar, pois ele sabe que existe uma conexão entre a dificuldade e a esperança final. Existe um sentido para o cristão. Existe um sentido para a dificuldade, a provação e a esperança final. Agora, o homem natural, ele confia em quê? Em algo, muitas vezes, que é estéril, que não pode produzir nada, ou não tem qualquer esperança. São situações muito difíceis. Mas vocês sabem que uma pessoa em desespero pode tomar atitudes contra a sua própria vida. Olha o que o desespero provoca numa pessoa sem esperança. Se a pessoa tem esperança, ela não vai atentar contra a própria vida. Mas por que as pessoas fazem isso? Elas não estão conscientes? Elas estão conscientes. Mas elas tomam essa atitude desesperadamente, por não terem esperança. Então a perseverança do homem natural não passa de uma simples obstinação ou persistência. Por quê? Porque o objeto daquilo que ela acredita é transitório, é passageiro. E ela não tem muitas vezes no que se apoiar. E nós?
O cristão pode depositar sua confiança em Deus, pode descansar, porque ele está apoiando a sua fé num Deus que é eterno e verdadeiro. Um Deus de consequências eternas. Voltando ao boletim, para o cristão as tribulações trabalham a seu favor, não contra. Romanos 8, 35 e 39, vocês depois poderão ler em casa. Não há sofrimento que nos separe do amor de Deus. Não há. Esse trecho aqui, que nós colocamos aqui, que você depois pode ler, ele vai dizer exatamente isso. Nada poderá nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. O termo tribulação vem do latim tribulum, que era um pedaço pesado de madeira com cravos de metal usado para debulhar cereais. O tribulum, ao ser arrastado sobre os cereais, separava o grão da palha. Ao passarmos por tribulações, somos trabalhados pela graça de Deus, que nos capacita a resistir às pressões do mundo, gerando em nós o caráter de Cristo, isto é, um caráter aprovado, e com o qual podemos ter esperança. Então Deus trabalha dessa maneira conosco, por conta da sua graça. Tribulação vem do latim tribulum, que separava a espiga, o grão, da palha. E da mesma maneira, a tribulação tem esse efeito na vida daquele que crê em Jesus, na vida do nascido de novo. A tribulação tem esse efeito por conta do aspecto gracioso de Deus, por conta do amor de Deus por nós. Então as pessoas têm dificuldade de compreender amor de Deus e tribulação. Já perceberam isso? Talvez até já tenha passado pela tua cabeça que a dificuldade e a provação que você está passando seja um castigo de Deus. Seja porque Deus está com raiva de você, com ódio de você. Mude o paradigma. Olhe para a palavra. Não para um achismo meu ou seu. O nosso achismo não resolve. Não fixe os seus olhos nas circunstâncias negativas da vida, né? Às vezes a gente fica muito focado naquilo que é algo negativo. Ponha os seus olhos na palavra e pela fé creia e viva por meio dela. Tirar os olhos das circunstâncias negativas não é negacionismo, não é negar e não enfrentar a realidade, não é isso. Não é você tentar escapar da realidade, não. É você olhar para o princípio e focar no princípio, para que você supere as adversidades, para que você tenha força para suplantar aquilo que está te trazendo aflição. Por isso que você precisa focar, nós precisamos focar os olhos na palavra. Lembrem-se do que aconteceu com Pedro. Enquanto Pedro olhou para Jesus, ele caminhou por sobre as águas. Quando tirou seus olhos de Jesus e olhou para as circunstâncias, ele começou a afundar. Não está aí no boletim, eu vou ler aqui para vocês, Mateus 14:30. Reparando, porém, na força do vento, ele começou a reparar a força do vento. Pedro teve medo. Enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhava. Quando ele foi olhar para as circunstâncias, veio o medo, o temor. Abalou as suas estruturas emocionais. E ele começou a submergir e gritou: salva-me, Senhor.
A tribulação trabalha em favor do cristão por causa da graça de Deus. Essa é a diferença. Para o cristão, a tribulação trabalha em seu favor por conta da graça de Deus. Voltando ao boletim. Na carta escrita por Tiago, ele dirige-se aos cristãos que haviam sido dispersados por perseguições, incentivando-os a suportar as provações com vigor e a demonstrar o caráter cristão. Vamos ler Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, na versão NVT. Muitos irmãos, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Será que a gente precisa explicar isso aqui? Está muito difícil de entender? Fernando, mas será que é assim mesmo? Será que está escrito desse jeito mesmo? Considerem motivo de grande alegria o passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem oportunidade de crescer. Quando a sua fé é provada, é o que está escrito aqui. A perseverança tem oportunidade de crescer. O que é perseverança? Capacidade de resistir, segundo nós lemos agora há pouco. E é necessário que ela cresça. Pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos. Meus irmãos, não adianta pedir a Deus: Senhor, eu quero amanhã acordar maduro e completo. Ter 100% de fé e confiar que tudo vai dar certo. Me acha onde é que está na Bíblia isso. Isso é um achismo da nossa mente deturpada e equivocada. Então vamos começar a olhar para a palavra. O que ela está dizendo a respeito de tribulação e provação está aqui. Tiago nos instrui a considerar as provações como motivo de grande alegria por conta do caráter que elas produzem na pessoa que as suporta. Nessa passagem, vemos novamente a perseverança no processo de desenvolvimento e amadurecimento do cristão. Veja uma coisa aqui, que não são as coisas boas do mundo que nós devemos considerar como motivo de grande alegria, mas as provações, pois elas é que nos fazem perseverar e amadurecer. Não são as coisas boas do mundo. Sinto muito em dizer isso para vocês. Não são. Isso significa que a nossa perspectiva de mundo precisa mudar e ser uma perspectiva bíblica. É uma mudança de paradigma. Eu vou ler aqui para vocês, não está no boletim, Filipenses capítulo 3, versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. O verbo que Paulo usa aqui, considero, Paulo está dizendo, eu considero tudo como perda para ganhar Cristo. Considero como refúgio para ganhar Cristo. É o verbo egeomai, considero. Então, Tiago está dizendo para considerar como perda. Tiago está dizendo para considerar egeomai, a provação. E Paulo está usando o mesmo verbo
para dizer, está dizendo que considera egeomai, tudo aquilo que antes de ter sido alcançado pelo Senhor, ele também considera, só que como perda. Tudo aquilo que para Paulo era importante, ele considera como perda. E o verbo é o mesmo. E agora Tiago, então o que eu estou querendo trazer a atenção de vocês aqui? Que Paulo em Filipenses está dizendo para considerar como perda tudo aquilo que era do mundo. Tudo aquilo que era da sua época de religiosidade. E Tiago está dizendo para você considerar como motivo de grande alegria as provações. É mudança de paradigma. Pare de achar e de considerar as boas coisas que o mundo oferece como algo que vai te trazer segurança, que vai te trazer descanso, que vai te trazer paz, porque isso não é verdade. Lembre-se, existe no coração do homem um vazio no tamanho de Deus. O que vai preencher esse vazio? O próprio Deus. É a sua palavra. As coisas nesse mundo, nós lemos lá, quais são as insondáveis riquezas? Aquelas que estão em Cristo. Efésios. Fora disso, as riquezas deste mundo podem nos trazer conforto, mas elas não trazem paz. Quanto mais dinheiro, mais preocupação você vai ter por esse dinheiro. Você vai ter que controlar, você vai ter que gastar, você vai ter que investir, você vai ter que guardar, você vai se preocupar. Talvez você comece a ficar neurótico com a questão de segurança, perseguição. Agora, ela pode trazer conforto para você? Pode. Mas ela não vai te trazer paz. A questão crucial para o entendimento da perseverança é compreender que devemos esperar sim por provações. Seja porque somos humanos, todos enfrentam enfermidades, acidentes, tragédias. Seja porque somos cristãos, a perseguição é inerente ao Filho de Deus. A questão não é se vamos passar por elas. Por quê, Fernando? Porque nós vamos passar por elas. Não fique imaginando que você não vai passar. A questão é como você vai reagir diante delas. O cristão nascido de novo, que espera uma vida fácil, terá uma grande decepção. Se você veio a Cristo para ter uma vida fácil, e aqui eu citei 3 versículos, mas esses eu gostaria de ler com vocês. Então vamos ler João 16:33. Se for possível colocar aqui na tela, e a gente lê junto. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Atos 14:22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Será que nós lemos certo isso? Através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Mas, Fernando, mas não me disseram isso quando vieram pregar a palavra. Tá, mas está aqui. O que eu faço com isso aqui? Vamos rasgar essa folha da Bíblia? 1 Pedro 4:12. Vamos ler juntos também. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos,
como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Não estranhem. Não estranhem. Voltando ao boletim aqui. Na verdade, não há prova mais importante nem mais sutil da nossa profissão de fé do que o modo como reagimos às tribulações da vida neste mundo. A reação do cristão frente à dificuldade é o meio pelo qual se pode diferenciar entre a fé cristã genuína e uma crença qualquer. Se a fé é genuína, a perseverança terá a oportunidade de crescer, pois ela implica o elemento confiança. Se a fé é espúria, e aí não se trata de fé, mas mera crença, não haverá em que perseverar e nem esperar. A diferença óbvia é que na hora da crise, a fé espúria não pode jamais nos ajudar. Então são as provações, através delas é que a nossa fé será provada. E você terá a oportunidade de olhar para saber se a sua fé é genuína ou é uma crença qualquer. E se for uma fé genuína, ela poderá te ajudar. Se for uma fé, entre aspas, espúria, ela não poderá te ajudar. E aí o que acontece, Fernando? Acontece que aí eu vou me desesperar. Porque não existe nada que eu possa me apoiar verdadeiramente. E a tendência é nós cairmos. Mas Deus pode nos levantar? Claro que pode. Só que eu quero levar uma vida de cai e levanta, como um bebezinho que está aprendendo a andar? Ou eu quero ter uma estabilidade? Você tem passado por dificuldades? Esse é o teste da fé. Se ela for genuína, você vai reagir na direção de Deus. E a perseverança, ela terá uma oportunidade de crescer. Se ela for espúria, ou seja, se ela for hipotética, falsa, essa crença não é fé e ela não vai te ajudar. Então lembre-se, olhe para Jesus Cristo e ouça a sua palavra, para não afundar. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Cristo. Russell Shedd, missionário e pastor no Brasil, assim escreveu: a vida cristã será repleta de dificuldades e de testes. E esses testes não são para nos destruir, nem para destruir nossa fé, mas para que possamos vencê-los. Podemos ignorar essas oportunidades e nos permitir o fracasso, reagindo com revolta, indignação, medo, frustração, raiva, murmuração, ou podemos nos voltar para o Senhor confiantes, alegres e certos de que Ele nos tem julgado dignos de provação. Pois pela provação, Ele está testando a nossa fé, para que pelo teste possamos aprender a perseverar. E perseverando, possamos nos tornar pessoas maduras, íntegras e sem qualquer falta em nossa vida. Ouvi um amém aí. Olha que coisa. Ser julgado digno de provação. Mas isso é possível? Será que eu sou digno de provação? É meio absurdo, né? Mas eu quero ser digno de provação. Para quê? Pois pela provação a nossa fé está sendo testada. Para que pelo teste possamos aprender a perseverar. E perseverando possamos nos tornar pessoas maduras, íntegras, sem qualquer falta em nossa vida. Não vai acontecer assim. Esqueça isso. E se você não concordar com isso, você tem liberdade.
Mas essa é a palavra. E eu não posso rasgá-la da minha Bíblia. Tiago, Romanos, Atos. Olhe para as dificuldades em sua vida como oportunidades que o Senhor preparou para você. Agora é a hora. Alguém está passando por dificuldade? Não vou pedir para levantarem a mão aqui, porque vai ser unânime. Então comece a olhar para elas como oportunidades de Deus na sua vida, que o Senhor preparou para você, por mais difíceis que elas sejam. Até uma morte. Amados, eu não sei. Eu não entendo certas coisas. Mas ou eu fico com as circunstâncias, ou eu fico com o meu Senhor. E o que é fé? É a convicção dos fatos que não se veem. A certeza daquilo que se espera e a convicção dos fatos que não se veem. Isso é fé. E o cristão é alguém que vive por meio da fé. Mas fé em quê, Fernando? No objeto da fé. E qual que é o objeto da fé? A palavra de Deus. Fixe os seus olhos. Deus não quer te destruir, mas sim que você supere por meio da fé essas provas. Não reaja com indignação, mas confie no Senhor. Você é digno de provação? Essa é a escola de Deus para aprendermos a perseverar. Só assim nos tornaremos íntegros e, como Tiago disse, sem que nada nos falte. Voltando ao boletim, e já indo para o final, o Senhor desenvolve a perseverança e o caráter em nós por meio das tribulações. Não se pode adquirir perseverança lendo um livro, ouvindo um sermão ou fazendo uma oração. Devemos passar pelas dificuldades da vida, crer em Deus e obedecer a Ele, escreveu Warren Wiersbe. Não que essas rotinas não sejam importantes na vida do cristão. É claro, nós não estamos dizendo aqui, meus irmãos, com essa transcrição do Wiersbe, que nós não devemos ouvir sermões, que nós não devemos ler um livro ou fazer uma oração. Você deve fazer isso. Trata-se de rotinas na nossa vida. Só que o que ele disse, nós temos que considerar. Não se pode adquirir perseverança por tudo aquilo que nós já lemos antes. Porque a perseverança virá da tribulação. É a tribulação quem produz isso em nós. E como disse Carson, o que é perseverança? Capacidade de resistir. Não que essas rotinas não sejam importantes na vida do cristão, mas quando aprendemos a perseverar e a esperar no Senhor, o resultado será um caráter aprovado. Dokimê. Assim, Ele poderá, então, nos usar e fazer grandes coisas por meio de nossas vidas para a sua própria glória. Ele não vai fazer grandes coisas para você. Ele vai fazer grandes coisas por meio de você para a glória dele mesmo. Você vai ser usado para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler Romanos 15, 4. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos nossa esperança. A perseverança é essencial para que tenhamos esperança, mas para que ela se desenvolva, a perseverança, importa que passemos por tribulações. Só assim nossa fé será provada como que pelo fogo. E aqui eu faço um comentário. Como que se purifica o ouro? Pondo o ouro numa fornalha. O fogo queima
e elimina a liga, a mistura e tudo aquilo que é impuro. Coloca-se o metal no cadinho e tudo o que é escória é eliminado. Não fica nada senão o ouro puro. E é isso que fazem conosco as tribulações e as provações. Elas nos testam, nos provam e nos livram de tudo o que há em nós, exceto o que é bom e verdadeiro e que glorifica a Deus. É isso. É o mesmo sentido. A provação faz isso, como o fogo que purifica o ouro. Vai eliminando de nós tudo aquilo que é escória. E finalizando, que o Pai nos conceda abundante graça para podermos, como o apóstolo Paulo, nos alegrar, nos gloriar nas dificuldades e sermos capacitados a resistir a elas sem murmuração. Dessa maneira, nos assegurado que não teremos falta de nada. Essa é a verdadeira suficiência que encontramos somente em Cristo. Que o Senhor nos dê a graça de compreendermos isso aqui que meditamos hoje, por revelação do Espírito Santo, não por força nem por violência. E eu tenho certeza que ao fazer isso em mim e em você, nós teremos descanso com relação a essas verdades, encarando de um modo diferente as provações e as tribulações da nossa vida. Deus abençoe vocês aqui e aqueles que nos assistem pela internet.